Capítulo 2263 QM, Parte 1. Somente quando a massa de sombras começou a se dividir, crescendo braços, pernas, cabeças e asas, Trude entendeu o que estava acontecendo. Quantos demônios das trevas ele conjurou? 256, agora 512 e contando. O fio respondeu enquanto seus olhos de dragão lhe permitiam estimar rapidamente o número de inimigos à medida que a escuridão se espalhava. 1000, 2000, os filhos da puta crescem geometricamente em número. Se continuar assim, eles, não importa. Graças aos deuses parou em 3000. Por que diabos você está suspirando de alívio? Shola disse. Ainda são 3000 soldados de graça e fica pior. Veja. Mesmo com a ajuda de seus golems e do geyser, havia um determinado número de almas que Lit poderia conjurar ao mesmo tempo. No entanto, ele não planejava começar a atacar até que a qualidade correspondesse à quantidade. O que o Fenrir estava olhando com horror era o número de olhos dos demônios passando de 1 para 6 no espaço de alguns segundos. No piscar de olhos, o céu em frente à Pogia ficou cheio de 3000 criaturas imortais, cada uma com o poder do núcleo violeta e as habilidades de linhagem de um Tiamat. A fase 3 está pronta. A voz de Lit soava como o vento uivando de um abismo que de alguma forma havia aprendido a falar, mas era clara quando ressoou pelo ar e alcançou o exército aliado. O que diabos ele está fazendo? Trude bateu no braço do trono dela, quebrando-o de frustração. Não sei. Glória não tinha nenhum conselho a oferecer, sentindo-se tão perplexa quanto seu soberano. Se não intervirmos agora, não haverá como deterverem mais tarde, Shola disse através do amuleto de comunicação. E o que exatamente você pode fazer contra todo um exército de demônios que podem usar magia espiritual e ter um núcleo de mana tão forte quanto o seu? A rainha louca disse com uma bufada. Espere por uma oportunidade. Se não houver, apenas mantenha sua posição. Se você for morto, levará dias para você se recuperar. Lit tinha acabado de gritar quando respirou fundo e com ele os demônios. A seus pés, Trobley Raptor também inalavam, a prata de sua pele adamante coberta por uma espessa camada de escuridão. Velagros e Valia se tornaram demônios logo após sua morte, ganhando a oportunidade de manter seu corpo original. A necromância mantinha os cadáveres perfeitamente preservados e Lit os tirava de seu bolso dimensional antes de cada batalha. Concedeu aos 2 ex-membros do corpo da rainha sempre renascerem diretamente em demônios dos derrotados, sem a necessidade de encontrar um corpo hospedeiro. Trion e Velagros não tiveram tanta sorte, então tiveram que se contentar com os golems. A fusão de um demônio com os construtos concedeu às almas um corpo físico e o uso do núcleo de poder além do núcleo negro com o qual renasceram. Além disso, deu aos golems um cérebro e todo o escopo das habilidades da linhagem de Lit. Velagros era o mais velho de seus demônios, então Lit confiou-lhe problemas. O Balor tinha um corpo humanoide e Lit esperava que os 3 cristais elementares que substituíram seus olhos malignos pudessem sinergizar com os olhos Tiamat dos Velagros. Grande Mãe Todo-Poderosa, Veren estava certo. O ex-capitão do corpo da rainha pensou enquanto o corpo do Balor recebia os 6 olhos como se fossem céus. Circular seu poder era uma segunda natureza para isso. Um Balor ainda é um humano evoluído e mesmo que eu esteja morto, na minha forma demônio eu também sou um. Se ao menos eu pudesse entender o que diabos está acontecendo. Os 3 cristais elementares brilharam com poder, dividindo sua energia entre os pares correspondentes de elementos supostamente opostos. O cristal vermelho alimentou os olhos do fogo e do ar, o cristal preto alimentou os olhos da luz e das trevas, e o cristal azul alimentou os olhos da água e da terra. Velagros podia ver muitas coisas através de seus recém-descobertos órgãos de mana, mas não conseguia entendê-los. Uma luz negra se espalhou pelas escamas que cobriam o corpo de Lit, começando pelo rosto e depois descendo pelo pescoço, pulmões e coração. Então, sua máscara se abriu, revelando uma boca cheia de presas brancas e chamas preto-violeta. As bocas dos 3000 demônios seguiram o exemplo de seu mestre e se abriram em uníssono. Sua luz combinada pintou a área ao redor de Pogia de roxo, enquanto o grande número de demônios encobria o sol do céu.
Trude ainda não tinha terminado de emitir sua ordem quando Lit e seus demônios respiraram uma explosão de chamas do vazio. Todos foram apontados para o mesmo ponto, algumas dezenas de metros à frente do Tiamat, onde se fundiram numa esfera. As 1000 chamas tinham a mesma assinatura energética que lhes permitia acumular seu poder sem encontrar qualquer resistência. No momento em que a última gota de chamas do vazio atingiu a esfera, ela avançou rápido demais para ser seguida até mesmo pelos olhos do dragão. O pilar de chamas negras e violetas atingiu as matrizes que protegiam Pogia em um único ponto, forçando as forças defensivas ali estacionadas a usar os feitiços que haviam preparado para resistir à invasão apenas para evitar que a barreira desmoronasse. Mesmo que a barreira protetora resistisse, o calor que as 1000 chamas carregavam era suficiente para tornar o ar dentro de Pogia escaldante. As pessoas nas muralhas da cidade caíram no chão, com os pulmões queimando a cada respiração e a pele coberta de bolhas. Os despertos não podiam usar sua técnica de respiração para recuperar suas forças, então tiveram que usar qualquer mana que restasse apenas para diminuir a temperatura ao seu redor. Fora da cidade, a grama pegava fogo onde quer que caíssem as faíscas das chamas do vazio refletidas pela barreira. Os maiores pedaços de chamas amaldiçoadas fizeram com que a rocha derretesse e o solo se transformasse em lava ardente. As forças aliadas saíram ilesas apenas graças às barreiras que pararam o rebote e às matrizes de vedação elementar neutralizando as chamas assim que elas se formaram. A fase 4 está pronta. Lit rugiu quando armaduras negras flamejantes envolveram os demônios e lâminas vermelhas apareceram em suas mãos. Enquanto Lit controlava as chamas do vazio, Solos usou a boca de Menadion para lançar o feitiço nível de lâmina, ruína, e então dividiu seu poder em construções de luz dura que ela usou para equipar os demônios. O exército negro invadiu o céu, alcançando a cidade enquanto os efeitos das 1000 chamas ainda devastavam Pogia. E agora? Veren está sozinho? Shola perguntou. Sem chance. O fio a agarrou para mantê-la quieta. Ele está sozinho, sim, mas está carregando vários feitiços espirituais de poder ridículo. Sua maré da perdição não pode fazer nada sobre eles e no momento em que ele nos avista, estaremos mortos. Liton saiu do geyser, canalizando novo poder e feitiços para os demônios que usaram a magia espiritual do nível da torre para massacrar qualquer um que estivesse em seu caminho. O poder condensado do feitiço nível de lâmina poderia corresponder temporariamente ao equipamento Orixalcum purificado. Os demônios se curaram de qualquer ferimento sofrido em questão de segundos, seu poder nunca diminuindo. As forças aliadas avançaram junto com os demônios, derrubando as muralhas da cidade com facilidade, já que os despertos de Trude estavam muito ocupados salvando suas próprias vidas. Capítulo 2264 Queime Tudo, Parte 2 Pogia caiu tão rapidamente que não parecia real para nenhum dos lados da guerra. Grande Mãe nos proteja. Heimeron disse enquanto coçava a barba ruiva em estado de choque. Eu sempre soube que Veren tinha o poder de um magus antes de se transformar em uma besta divina, mas isso... Como diabos você deveria parar com isso? A rainha Silpa segurou sua mão com força, tentando acalmá-lo. Ela estava com medo de que o estresse pudesse piorar a saúde dele. Alguém sabe sobre algo chamado Trono Negro? Ela perguntou ao membro do Conselho Desperto quem coordenou o ataque de lá. Loto ainda estava em Zesca, Inxialot protegia a família de Lita e Lutia e Ragu estava entrando em Pogia. Já ouvi falar disso, mas é apenas uma lenda fiela. O Behemoth não conseguiu reunir foco suficiente para desviar o olhar do holograma, seus olhos cheios de uma mistura de admiração e horror. Falaremos sobre isso mais tarde, então. Silpa lembrou-se bem do aviso de Tiris e de repente sentiu a necessidade de encontrar algo que pudesse se igualar ao poder de seu mago supremo ou pelo menos impedi-lo de obter o que quer que fosse o Trono Negro. Enquanto isso, na sala do trono do Grifão Dourado, Trude não compartilhava nem um pouco de suas preocupações. Retire-se agora e prepare-se para se juntar aos seus irmãos na próxima parada de Veren. Pogia caiu e não faz sentido adiar o inevitável no momento em que as duas bestas divinas se desviaram. A rainha louca caiu na gargalhada.
Pela primeira vez desde a morte de Jormung, seus olhos derramaram lágrimas de alegria em vez de dor, e seu corpo transbordou de adrenalina. Com todo o respeito, Majestade, você está se sentindo bem? Severus Star, o diretor do Grifão Dourado, temia que a demonstração de poder de Lith tivesse causado a Trude mais desespero do que sua mente rachada poderia suportar. Star temia que, uma vez completada sua descida à loucura, não houvesse ninguém carregando a tocha do sonho de Artan. Valeron II precisaria de pelo menos 2 décadas antes de se tornar forte o suficiente para substituir sua mãe, e nenhum dos generais poderia comandar o Grifão Dourado. Sem ela não houve guerra, apenas uma derrota lenta e agonizante. Não, Star, não me sinto bem. Me sinto incrível. Trude conjurou 3 taças de vinho e fez um brinde à queda de Pogia. Ploria e Star foram os únicos autorizados a entrar nos aposentos privados de Trude e os únicos que sabiam sobre a Torre de Lith. Eles se desprezavam muito, mas sua lealdade à Rainha Louca era idêntica. Eles trocaram um olhar preocupado antes de perguntar: o que você quer dizer com incrível? Você deveria estar com raiva, minha rainha. Na verdade, Ploria estava tão feliz quanto Trude, mas para sua personalidade escravizada esses sentimentos só causaram mais preocupação. Você acabou de perder 2 cidades em poucas horas. Ah, não, querida. Você me entendeu mal. Trude balançou a cabeça, percebendo a origem de sua perplexidade. Eu estava com raiva antes, quando pensei que um miserável tinha matado meu marido. A ideia de que um fracote insignificante tenha tirado meu Jormung de mim me deixou furiosa, mas isso muda tudo. Ela fez o Grifão Dourado repetir os destaques dos cercos. Ele nos foi mais esperto e dominou minhas forças. É alguém que posso reconhecer como digno de derrotar meu marido. Veja bem, ainda é um crime imperdoável, mas pelo menos agora minha mente está tranquila. Jormung foi derrotado por um oponente digno, alguém que, assim que eu terminar com a realeza, se juntará a você ao meu serviço. As palavras de Trude tranquilizaram Ploria, a Rainha Louca não havia esquecido sua promessa. Alguém que, em caso de minha derrota, cuidará do meu filho. Perder 2 cidades é um assunto grave, mas a forma como aconteceu me dá mais motivos para me alegrar do que para me preocupar. Enquanto isso, fora de Pogia, Lith também não se preocupou em entrar na cidade capturada desta vez. No momento em que sua ajuda não foi mais necessária, ele dissipou os demônios e chamou os golems de volta ao seu lado. Ele continuou acima do geyser, usando o fluxo de energia mundial para recuperar rapidamente sua força e recarregar os núcleos de energia dos construtos e de seus equipamentos. Ele não usou o revigoramento para capturar Pogia, mas sua força vital estava esgotada pelo esforço. Usar tantos demônios, lâmina mágica e vários feitiços espiritual nível torre o levou à beira do abuso de mana. Somente o tempo poderia aliviar a pressão sobre seu núcleo e sua força vital, mas graças à torre não demoraria muito. Quanto tempo, exatamente? A cidade ainda precisava ser totalmente eliminada das forças de Trude, mas Lith mal podia esperar para partir e passar para o próximo alvo. Mais do que alguns segundos, caramba! Esfrie seus jatos. Solos disse enquanto estudava sua condição para estimar quanto descanso ele precisava. Não adianta chegar a outra cidade se não houver ninguém para capturá-la. No nosso plano, o nosso papel é o de um ariete. Abrimos os portões e deixamos o resto para a realeza e o conselho. Se simplesmente partirmos, Trude retomará as cidades num instante e todos os nossos esforços serão em vão. Você está certa e eu estou errado. Desculpe, Lith respirou fundo uma série de vezes para se acalmar. Preciso de tempo para me recuperar e de você para sobrecarregar a torre. A menos que ambos estejamos no auge do nosso jogo, nenhum dos meus planos poderá funcionar. Mesmo que a torre não pudesse tomar forma, Lith ainda poderia acessar os poderes de seus andares, desde que tivesse a energia necessária para alimentá-los. Ele ativou a torre de vigia, espalhando os efeitos de sua técnica de respiração por quilômetros.
Depois de ter certeza de que não havia nenhum inimigo escondido nas proximidades, nem qualquer recurso mágico que ele pudesse usar para explorar, Lid sentou-se no chão e tirou muita comida de seu bolso. Mana ainda era energia e não poderia ser criada do nada. Lid precisava de comida para reparar seu corpo e fornecer ao seu núcleo de mana os nutrientes necessários para alimentar suas habilidades. Isso foi muito impressionante. Ragu caminhou até ele, sua surpresa ficando mais forte ao perceber como sua condição era boa. Uma demonstração de poder tão magnífica e você nem sequer suou. Como você fez isso? O geyser de mana Lid parou de comer por um segundo para apontar o garfo para baixo. Eu usei junto com revigoramento para sobrecarregar meu corpo com mana e meu equipamento com energia mundial. Meu feitiço de lâmina me permite absorver a energia externa e reabastecer os núcleos de energia no momento em que eles se esgotam. O problema é que geralmente a energia mundial é muito escassa para fazer diferença. Brilhante. Ragu assentiu, caindo em seu anzol, linha e chumbada. O representante humano não tinha ideia de como funcionava um feitiço de lâmina, especialmente quando empregado por uma besta divina. Os descendentes dos guardiões eram considerados criaturas que desafiavam a lógica comum e Lid não era a exceção. Além disso, ninguém tinha ideia das habilidades da linhagem Tiamat. Lid estava explorando sua linhagem desconhecida e origem única para encobrir a torre. Continua no próximo vídeo.